Quanto custa morar em Portugal? Essa é uma das perguntas mais feitas por quem sonha em sair do Brasil. Mas quase ninguém responde da forma certa. A maioria dos vídeos mostra paisagens bonitas, comida barata e uma vida aparentemente perfeita. Mas esconde os números reais, que fazem toda a diferença no final do mês. Então, antes de continuar, já faz o seguinte. Deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se Portugal está nos seus planos, ou se você só quer entender melhor essa realidade. Isso ajuda demais o canal e faz esse vídeo chegar a mais pessoas que precisam dessa informação. A verdade é que morar em Portugal pode ser mais barato do que viver em outros países da Europa, mas isso não significa que seja barato para todo mundo. O custo de vida varia muito de acordo com a cidade, o tipo de moradia, o estilo de vida e principalmente o quanto você ganha. Lisboa, Porto e regiões turísticas têm uma realidade completamente diferente do interior do país. Quem ignora isso costuma se frustrar rápido, porque chega esperando gastar pouco e acaba vendo o dinheiro sumir antes do fim do M. Esse outro erro muito comum é fazer conta apenas convertendo euro para real. Quando você faz isso, tudo parece absurdamente caro, mas essa comparação não faz sentido se você pretende ganhar em euro. O que realmente importa é quanto entra e quanto sai todo mês. Por isso, neste vídeo, a ideia não é vender sonho, nem assustar ninguém, mas mostrar números reais, gastos reais e cenários possíveis para quem pensa em morar em Portugal, de forma consciente. Ao longo deste vídeo, você vai entender quanto se gasta com aluguel, alimentação, transporte, saúde, contas básicas, lazer e quanto sobra ou não sobra no final do mês. Tudo dividido em partes claras, para você acompanhar sem confusão. Se você assistir até o final, vai ter uma noção muito mais realista e madura sobre morar em Portugal, sem ilusão e sem exagero. E já deixa nos comentários se você pensa em ir sozinho, em casal ou com família, porque isso muda completamente o custo de vida. Se existe um gasto que realmente define quanto custa morar em Portugal, esse gasto é o aluguel. Nenhum outro item do orçamento pesa tanto, e ao mesmo tempo, é tão mal compreendido por quem ainda está no Brasil. Muita gente toma a decisão de mudar de país baseada em valores antigos ou em relatos superficiais, e é aí que começam os problemas. Antes de continuar, já comenta aqui embaixo qual cidade de Portugal você pensa em morar e deixa o like, porque isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas que também estão planejando essa mudança. Lisboa é, disparado, a cidade com os aluguéis mais caros do país. Um apartamento simples, de um quarto, em uma região não turística, dificilmente sai por menos de 900 euros. Em bairros mais centrais ou bem localizados, esse valor pode passar facilmente de 1.200 ou até 1.400 euros. No Porto, a situação é um pouco melhor, mas ainda pesada para quem ganha pouco. Lá, aluguéis de um quarto costumam variar entre 700 e 1.0 euros. Já em cidades médias ou no interior, é possível encontrar valores entre 400 e 650 euros, porém com menos oportunidades de trabalho e muitas vezes menos infraestrutura. Um ponto que quase ninguém explica direito é o custo inicial para alugar um imóvel. Em Portugal, muitos proprietários pedem 2 ou 3 meses de caução, além do primeiro aluguel adiantado. Na prática, isso significa que você pode precisar desembolsar de 2.500 a 4.000 euros logo de cara, apenas para entrar no imóvel. Para quem chega sem reserva financeira, isso vira um grande problema. Além disso, não é raro pedirem comprovante de renda, contrato de trabalho ou fiador, o que dificulta ainda mais a vida de imigrantes recém-chegados. Outro detalhe importante é que muitos apartamentos são alugados sem mobília. Isso significa que gastos com cama, colchão, geladeira, fogão e máquina de lavar precisam entrar na conta. Mesmo comprando tudo usado, esse custo inicial pode facilmente passar de 1.000 euros. Por isso, dividir apartamento é uma escolha extremamente comum, inclusive entre pessoas que já trabalham e moram no país há anos. Um quarto em Lisboa pode custar entre 350 e 600 euros, muitas vezes já com contas incluídas, o que reduz bastante a pressão financeira no começo. Escolher bem onde e como morar pode ser a diferença entre viver com tranquilidade ou viver constantemente apertado em Portugal. No final do vídeo, quando eu juntar todos os gastos, você vai entender exatamente o peso real do aluguel no orçamento mensal. Agora vamos falar de um dos pontos que mais gera dúvida para quem pensa em morar em Portugal: a alimentação. Afinal, comer em Portugal é caro ou barato? A resposta correta é que depende muito do seu comportamento no dia a dia. Existe uma diferença enorme entre quem faz mercado, cozinha em casa e planeja as refeições, e quem come fora com frequência
ou compra tudo por impulso? Antes de continuar, já comenta aqui embaixo se você costuma cozinhar ou se prefere comer fora. E aproveita para se inscrever no canal, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estão planejando essa mudança. Para quem faz mercado e cozinha em casa, Portugal pode ser mais acessível do que muita gente imagina. Uma pessoa sozinha consegue gastar, em média, entre 180 e 250 euros por mês, comprando alimentos básicos em supermercados, como o Continente, Pingo Doce ou Lidl. Produtos como arroz, massa, frango, ovos, leite, legumes e frutas têm preços relativamente estáveis e permitem uma alimentação equilibrada. Promoções semanais fazem bastante diferença, e quem aprende a comprar bem consegue reduzir ainda mais esse valor ao longo do mês. Por outro lado, alguns itens pesam mais no orçamento. Carne vermelha, peixes específicos e produtos importados costumam ser mais caros, principalmente para quem está acostumado com preços brasileiros. Ainda assim, com planejamento, dá para montar uma rotina alimentar saudável sem comprometer demais o orçamento. Muitas pessoas adaptam a dieta, consomem mais produtos locais e acabam gastando menos do que gastariam no Brasil em determinadas cidades. Comer fora é onde o custo começa a variar bastante e onde muita gente perde o controle financeiro. Um prato do dia em um restaurante simples pode custar entre 8 e 12 euros, geralmente incluindo bebida e café. Esse tipo de refeição é comum no horário de almoço e pode ser uma boa opção pontual. Já restaurantes turísticos, áreas centrais e locais mais sofisticados facilmente passam dos 20 euros por pessoa sem dificuldade. Quando isso vira rotina, o impacto no orçamento mensal aparece rapidamente. Fast foods também não é tão barato quanto parece. Um combo simples pode custar entre 7 e 10 euros. E se você soma isso várias vezes na semana, o valor final surpreende. Por isso, o equilíbrio é fundamental. A maioria das pessoas que consegue se organizar financeiramente em Portugal cozinha durante a semana e deixa para comer fora no fim de semana ou em ocasiões específicas. No final do vídeo, eu vou juntar o gasto com alimentação a todos os outros custos para mostrar um valor final bem realista de quanto custa morar em Portugal. Então fica comigo até o final. Agora vamos falar de um custo que muita gente subestima quando está planejando morar em Portugal. Transporte, à primeira vista, parece simples, mas a forma como você se desloca no dia a dia pode impactar diretamente o seu orçamento, o seu tempo e até a sua qualidade de vida. Antes de entrar nos números, já deixa o like se esse tipo de informação prática está te ajudando e comenta se você pretende morar perto do trabalho ou estudar em outra cidade, porque isso muda completamente essa conta. Nas grandes cidades como Lisboa e Porto, o transporte público funciona bem e é a principal escolha da maioria das pessoas. O passe mensal metropolitano custa em média 40 euros e permite o uso ilimitado de metrô, ônibus, elétricos e trens dentro da região definida. Para quem trabalha todos os dias ou estuda longe de casa, esse passe é praticamente indispensável. Quando comparado a outros países europeus, o valor é considerado acessível, principalmente pela cobertura e frequência do serviço. Para quem mora perto do trabalho ou em bairros bem localizados, é comum fazer muitos trajetos a pé. Isso reduz custos e ainda melhora a qualidade de vida. Bicicleta também é uma alternativa em crescimento, principalmente em cidades menores e regiões planas, onde o deslocamento diário pode ser feito sem grandes dificuldades. Esses pequenos hábitos fazem diferença no orçamento no final do mês. Já ter carro em Portugal muda completamente o cenário. O combustível costuma ser caro, e além disso existem custos fixos como seguro obrigatório, manutenção, inspeção anual e impostos. Para quem mora em Lisboa ou Porto, o carro muitas vezes não compensa, pois o trânsito, a dificuldade de estacionamento e os custos extras acabam superando a praticidade. No interior ou em regiões mais afastadas, o carro pode ser quase indispensável, mas precisa entrar com peso no planejamento financeiro. Outro ponto importante é o deslocamento entre cidades. Trens e ônibus intermunicipais têm preços relativamente acessíveis, principalmente quando comprados com antecedência. Isso facilita viagens a trabalho, estudo ou lazer, sem a necessidade de carro próprio. No entanto, quem depende diariamente de deslocamentos longos precisa considerar não só o custo, mas também o tempo gasto, que impacta diretamente a rotina. Transporte dificilmente será um maior gasto mensal, mas quando mal planejado, pode virar um problema silencioso. No próximo bloco, vamos falar de saúde e contas básicas, que são custos fixos e inevitáveis para quem mora em Portugal. Quando o assunto é morar em Portugal, saúde
e contas básicas costumam ser deixadas em segundo plano no planejamento, mas na prática são gastos fixos que acompanham você todos os meses. Ignorar esses custos pode comprometer o orçamento sem que você perceba. Então, antes de continuar, já comenta aqui embaixo se saúde é uma das suas maiores preocupações ao morar fora, e deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos completos como este. Portugal possui o Serviço Nacional de Saúde, conhecido como SNS, que é público e atende também residentes legais. As consultas e exames têm valores reduzidos, mas o acesso pode variar de acordo com a região e a demanda. Por isso, muitos imigrantes optam por contratar um seguro de saúde privado, principalmente nos primeiros anos. Um seguro básico costuma custar entre 20 e 50 euros por mês, dependendo da idade, do tipo de cobertura e da seguradora. Esse valor oferece mais agilidade no atendimento e mais previsibilidade nos gastos. Consultas particulares sem seguro também não são tão caras quanto em outros países europeus, mas ainda assim representam um custo relevante. Uma consulta simples pode variar entre 40 e 70 euros, enquanto exames e procedimentos aumentam rapidamente esse valor. Ter um seguro acaba sendo uma forma de evitar gastos inesperados e garantir mais tranquilidade no dia a dia, especialmente para quem tem filhos ou alguma condição de saúde que exige acompanhamento. Agora falando das contas básicas, esse é um conjunto de gastos que muita gente subestima. Luz, água e gás, em um apartamento pequeno, costumam somar entre 80 e 120 euros por mês. Esse valor pode variar bastante conforme o número de pessoas na casa e a estação do ano. No inverno, por exemplo, o gasto com eletricidade tende a aumentar por causa do aquecimento, principalmente em imóveis mais antigos e mal isolados. Internet e telefone celular também entram nessa conta. Pacotes combinados da Internet TV celular costumam custar entre 30 e 50 euros mensais. Esses serviços são estáveis, mas precisam ser considerados como gastos fixos, pois não desaparecem mesmo quando você tenta economizar. Quando somados, saúde e contas básicas representam uma parte significativa do orçamento mensal e precisam ser levadas a sério no planejamento. Quando se fala em custo de vida, muita gente pensa apenas em aluguel e contas, mas o lazer também faz parte da equação. Afinal, morar em Portugal não é só sobreviver, é viver. A forma como você aproveita o seu tempo livre influencia diretamente o quanto você gasta por mês. Antes de continuar, já deixa o like se você valoriza a qualidade de vida e comenta se o lazer é algo importante para você ao morar fora, porque isso muda totalmente o planejamento financeiro. Portugal oferece muitas opções de lazer gratuitas ou de baixo custo, principalmente para quem gosta de atividades ao ar livre. Praias, parques, trilhas, miradouros e eventos culturais gratuitos fazem parte da rotina de muitas cidades. Só esse fator já reduz bastante a necessidade de gastar dinheiro para se divertir. Em comparação com outros países, é possível ter uma vida social ativa sem gastar grandes quantias. Desde que exista consciência financeira, quando falamos de lazer pago, os valores continuam relativamente equilibrados. Um ingresso de cinema custa, em média, entre 7 e 9 euros. Museus e atrações culturais costumam ter dias gratuitos ou preços reduzidos para residentes. Ir a um bar ou café é algo comum, e uma cerveja pode custar entre 2 e 4 euros, enquanto um café expresso custa cerca de 1 euro. Esses pequenos gastos parecem inofensivos, mas quando viram rotina diária, somam um valor considerável no final do mês. Sair para jantar fora, principalmente à noite ou nos fins de semana, é onde o gasto começa a subir. Um jantar simples para 2 pessoas pode facilmente passar dos 30 ou 40 euros, dependendo do local. Festas, baladas e eventos noturnos também entram nessa conta. Quem sai todo fim de semana precisa incluir esse custo no planejamento, porque ele não é eventual, ele é recorrente. Viagens dentro do próprio país são outro ponto importante do lazer em Portugal. Trem e ônibus têm preços acessíveis quando comprados com antecedência, e hospedagens fora da alta temporada costumam compensar bastante. No entanto, quem não se organiza acaba gastando mais do que deveria. O segredo está no equilíbrio. Aproveitar o que o país oferece, sem deixar que o lazer vire um problema financeiro. Agora que você já entendeu cada gasto separadamente, chegou o momento mais importante do vídeo. Juntar tudo e responder, de forma clara e realista, quanto custa morar em Portugal na prática. Aqui não é cenário ideal e nem extremo. É uma média baseada em quem vive o dia a dia no país. Para uma pessoa sozinha, vivendo de forma simples, mas com dignidade, em uma cidade média ou dividindo moradia,
O custo mensal costuma ficar entre 900 e 1.200 euros. Esse valor inclui aluguel mais acessível, mercado, transporte, contas básicas, saúde e um lazer controlado. Quando falamos de Lisboa ou Porto, esse número sobe consideravelmente. Uma pessoa morando sozinha nessas cidades, sem dividir apartamento, pode gastar facilmente entre 1.300 e 1.600 euros por mês. O aluguel é o principal responsável por essa diferença, mas alimentação fora, lazer e deslocamento também pesam mais. Para um casal, os custos não dobram, mas aumentam. Em média, um casal consegue viver com algo entre 1.600 e 2,12 euros mensais, dependendo do estilo de vida, da cidade e das escolhas financeiras. É muito importante entender que esses valores não significam luxo. Eles representam uma vida organizada, pagando contas em dia, comendo bem e tendo algum lazer. Quem tenta viver abaixo disso geralmente precisa abrir mão de conforto, espaço ou qualidade de vida. O maior erro de quem decide morar em Portugal é ir sem planejamento, achando que tudo é barato ou que dá um jeito. Portugal pode ser um ótimo país para morar, mas só funciona bem para quem entende os números antes de fazer as malas. Outro ponto essencial é a renda. Não adianta olhar apenas para o custo de vida sem analisar quanto dá para ganhar. Muitas frustrações acontecem porque a pessoa chega ganhando pouco e tentando manter um padrão de vida que não cabe no salário. Planejamento financeiro é o que separa quem se adapta rápido de quem volta frustrado. Se esse vídeo te ajudou a ter uma visão mais realista sobre morar em Portugal, agora é a sua vez de retribuir. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que sonha em morar fora. Comenta aqui embaixo se você quer um próximo vídeo mostrando salários em Portugal, profissões que mais contratam ou quanto custa morar sozinho no país. Isso ajuda muito a definir os próximos conteúdos. Obrigado por ficar até o final e nos vemos no próximo vídeo.